Então vamos lá, boa noite. Bom, vamos iniciar o nosso estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Nós estamos no capítulo, finalizando o capítulo de número 3, o Sublime Visitante. Vamos finalizá-lo hoje. Então nós tivemos nesse capítulo a visita do nosso querido irmão Asclépio, que é um espírito que não tem mais nem a forma humana, se materializou na colônia espiritual que André Luiz se encontra para responder algumas indagações de futuros trabalhadores que estarão vindo à Terra para fazer trabalhos na condição de espírito, não vão reencarnar, na condição de espírito, auxiliar alguns outros irmãos que trabalham aqui na Terra também na condição de espírito. E para nossa surpresa, todos aguardavam respostas assim bastante longas, e para a surpresa de todos, inclusive a nossa, ele apenas respondia pegando o pergaminho e deixando Jesus falar. Então, para cada pergunta, para cada indagação, ele tirava uma resposta do próprio Evangelho, da própria carta de Paulo. Foram várias cartas de Paulo que foram citadas e que nós sabemos que nada mais é do que também o pensamento do nosso Senhor Jesus. Então, a advertência é: estude o Evangelho. Todas as nossas respostas estão lá dentro. O que nos falta é realmente estudar. E aí agora nós estamos aqui em um diálogo entre André Luiz e Cornélio. Então, tornando a conversação livre, voltei só um pouquinho. Indagações enormes, porque nesse momento Asclépio já retomou a sua colônia, o seu espaço, e eles estão aqui só fazendo indagações direcionadas ao Cornélio. Qual é a posição do Cornélio? Ele é o diretor da casa. Diretor do Santuário da Bênção. Do Santuário da Bênção. Então, tornando a conversação livre, indagações enormes oprimiam-me o cérebro. Uma das características de André é perguntar. Ele é muito indagador, né? Ele é muito curioso, ele quer saber. Não me contive, diz ele. Com a permissão de Jerônimo e liderando, porque Jerônimo, qual é a função de Jerônimo? Só para a gente lembrar. Ele é um dos dirigentes que vem para a Terra. Ele é um assistente, né? É um assistente e vai ser o responsável pelo grupo que André Luiz faz parte. Isso. Então, com a permissão de Jerônimo e liderando companheiros tão curiosos e pesquisadores quanto eu, acerquei-me de Cornélio e despejei-lhe aos ouvidos, não foi nenhuma e nem duas perguntas, né? Grande cópia de interrogações. Acolheu-me benévolo e informou o Cornélio. Pertence a Asclépios a comunidades redimidas do plano dos imortais, nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Vive muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreciáveis a nossa atual conceituação da vida. Já perdeu todo o contato direto com a crosta terrestre e só poderia fazer-se sentir por lá por intermédio de enviados e missionários de grande poder. Apreciável é o sacrifício dele, vindo até nós, embora a melhoria de nossa posição em relação aos homens encarnados. Vem aqui raramente, não obstante, algumas vezes, outros mentores da mesma categoria visitam-nos por piedade fraternal. Não poderíamos, por nossa vez, demandar o plano de Asclépios a fim de conhecer-lhe a grandeza e sublimidade? Perguntei. Muitos companheiros nossos, assegurou-nos o instrutor, por merecimentos naturais no trabalho, alcançam admiráveis prêmios de viagens, não só às esferas superiores do planeta que nos serve de moradia, mas também aos círculos de outros mundos. Então aí ele diz o quê? Ele fala da hierarquia do irmão Asclépio, é verdade?
Ele diz que ele, olha só, ele vive muito acima de nossas noções de forma, em condições que para nós é inapreciáveis a nossa atual conceituação do que a gente entende por vida. Ele diz também que Asclépio já perdeu todo o contato direto com a crosta terrestre e só poderia fazer-se sentir por lá por intermédio de enviados e missionários de grande poder. Apreciável é o sacrifício dele, mas embaixo ele diz: vem aqui raramente, não obstante, né, algumas vezes, outros mentores da mesma categoria. E aí o nosso querido André pergunta: não dá para a gente ir lá fazer uma visitinha, né? Não poderemos, por nossa vez, demandar o plano de Asclépio, a fim de conhecer-lhe? Ele diz assim: por merecimentos naturais do trabalho, alcançam admiráveis prêmios de viagens, não só às esferas superiores do planeta, que nos serve de moradia, mas também aos círculos de outros mundos, não só as esferas superiores do planeta, que nos serve de moradia. Então, ou seja, alguns irmãos, na condição ainda de André Luiz, podem ir na condição de um turista. Visitar e volta para o teu ninho. Não és daqui, tua vibração não comporta. Sim, você pode, mas só pode se trabalhar, é por merecimento. Não é por din-din, não. E nem o papai ou a mamãe comprar. É realmente conquistar. Sorriu e acrescentou: não devemos esquecer, porém, que a maioria efetua semelhantes excursões somente na qualidade de viajores, em processo estimulante do esforço pessoal, à maneira de jovens estudantes de passagem rápida pelos institutos técnicos e administrativos das grandes nações. Raros são ainda os filhos do planeta em condições de representá-lo dignamente noutros orbes e círculos de vida do nosso sistema. Raros são ainda os terráqueos que podem fazer alguma coisa e representar em outros planetas. Raros. Não me deixei impressionar e prossegui perguntando: Asclépio, todavia, não mais reencarnará na crosta? Vocês entenderam a pergunta dele? Sim. E aí, Asclépio, vai voltar para a Terra? O instrutor gesticulou significativamente e esclareceu: poderá reencarnar em missão de grande benemerência, se quiser, mas a intervalos de 5 a 8 séculos entre as reencarnações. Caramba! Porque ele não tem mais por que reencarnar. A reencarnação é uma escola primária que nós estamos aprendendo o abecedário. Ele não tem mais por que estar na escola primária se ele já está no ensino superior. Já está para lá do doutorado. Você está entendendo? Então nós ainda estamos engateando na lição de espiritualidade. Então ele não tem por que vir aqui, porque quando ele vem na condição de um professor, de um pedagogo, para ensinar os perturbadinhos da terra a serem humanos. E olha, Asclépio está muito longe de ser um Cristo. Para pensar agora no amor do Cristo por nós, intervindo a essa terra. Em processo estimulante de esforço pessoal, à maneira de jovens estudantes. Ele diz assim: não me deixei impressionar, e prosseguiu perguntando. Ele perguntou o quê? Asclépio terá que reencarnar? Não vai mais reencarnar? Ele gesticulou e disse o quê? Que ele poderia reencarnar, mas em missão, em uma missão de grande benemerência. Se quiser. Mas a intervalo mais ou menos de 5 a 8 séculos entre as reencarnações. Um século é quantos anos? De 500 a 800 anos. Caramba. Então, não é sempre que a gente está recebendo um missionário desse aqui, não. Dessa categoria.
Tanto é que quando reencarna, é notícia mundial. Se torna notícia mundial. Porque não tem como não chamar atenção. Isso tem um propósito, né? Porque é o tempo de processamento daquela, de toda uma geração, né? É como se fosse assim, o professor vai para dentro da sala de aula, aí dá uma matéria. Se ele dá várias matérias, o que vai acontecer? Não vai aprender. Então ele dá uma matéria e espera o menino o quê? Processar. Por exemplo, nós falarmos que a doutrina espírita, que as lições do espiritismo está ultrapassada, isso mostra o quanto nós somos adoecidos. Porque 150 anos não é absolutamente nada para as lições grandiosas da doutrina espírita. Nós não conhecemos o espiritismo ainda. As 450 obras de Chico, está aqui. A gente acaba de ler o Brejo da Vida Eterna, pode voltar para o começo que você vai encontrar coisas que você não entendeu. Ou que passou batido. Você está entendendo? Então nós temos material aí de estudo para séculos. Entendemos? Vamos lá. Ó Deus, Exclamei. como é grandioso semelhante estado de elevação. Constitui sagrado estímulo para todos nós. Ajuntou o mentor atenciosamente. Devemos acreditar, Interroguei admirado. seja esse o mais alto grau de desenvolvimento espiritual no universo? Olha. Bem, ele está lá, não vai mais reencarnar. Esse é o grau supremo. Vamos ver a resposta. O diretor da casa, Cornélio, sorriu compassivo em face da minha ingenuidade e considerou: De modo algum. Asclepios relaciona-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre. Partilha da soberana elevação da coletividade a que pertence, mas efetivamente é ainda a entidade do nosso planeta, funcionando embora em círculos mais altos de vida. Compete-nos peregrinar... Só um pouquinho. Entenderam até aí? Ele é um espírito elevado, não precisa mais reencarnar, mas está vinculado ao planeta Terra. Nenhum outro planeta vizinho. Compete-nos peregrinar muito tempo no campo evolutivo para lhe atingirmos as pegadas. Vai demorar muito. No entanto, acreditamos que o nosso visitante sublime suspira por integrar-se no quadro de representantes do nosso orbe, junto a gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno. Então ele não está parado, ele está aspirando, desejando um novo cargo. Qual é o cargo? Integrar-se nos representantes. Integrar-se no quadro de representante do nosso orbe, junto aonde? As gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno. Segura aí. Vamos mais. Um representante da Terra junto a Júpiter e Saturno. Então, ou seja, tem alguém que representa. Tem um representante que está acima dele. Entendeu? São posições mesmo. Agora, essas posições não é porque fizeram a faculdade, é porque aprenderam a lição do Cristo. Ele deseja. Ele está ainda atuando, administrando, conversando e orientando espíritos apenas terráqueos. Mas ainda ele não faz esse trabalho de migrar para outros planetas. Qual é a vontade dele? O que ele está aspirando? O que ele deseja? Poder ser um representante da Terra junto a esses planetas. Porque ele ainda não está nesse cargo. Entendemos isso? Aí continua. Os componentes dessas, por sua vez... Desta o quê? Os representantes de o quê? Júpiter e Saturno. Olha aí. Por sua vez, esperam ansiosos o instante de serem convocados às divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. Então ele já não, quem está em Júpiter e Saturno já está olhando o cargo, né? Porque é um processo de evolução.
de evolução. Ele já está vendo o que? Do sistema, o que? Solar. Continua. Entre essas últimas Sistema solar. estão os que aguardam, cuidadosos e vigilantes, o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules. A constelação. Então quer dizer que tem um grupo responsável pelo planeta, coordenado pelo o Cristo do planeta. No nosso caso aqui é o nosso Senhor Jesus. Cada planeta tem seu Cristo e sua legião de anjos que trabalham junto com eles. O sistema solar tem um grupo responsável. E dentro desse grupo deve ter hierarquia. As constelações têm o seu responsável com o seu grupo. E nós brigando por um cargozinho dentro do Sempre isso. tá Evolução. aprendendo a puxar o tapete do outro. Vocês estão vendo? E você diz assim, puxa vida. Você acha que o espírito nessa hierarquia vai reencarnar no planeta Terra para estar brincando de casinha, de ser papai e mamãe e de ter um títulozinho? Por isso que esse povo, quando reencarna aqui, a missão deles é maior. Então, uma criatura olhar para mim e perguntar se Jesus foi apaixonado por Madalena é para acabar. Que casou e teve filho, não dá, gente. Não cabe mais na nossa cabeça. Um Cristo vai vir para cá para brincar de casinha? A humanidade são seus filhos, são seus irmãos, esposo e esposa, porque já os ama. Casinha, essa brincadeira que nós fazemos de casinha, isso aí é exercício para aprender a amar. Papai do céu está dando a oportunidade de nós aprendermos a amar, convivendo ali, comer gato pingado. Uma mãe parir, cuidar ali, cuidar, aquilo é exercício para aprender a amar. Um pai que sai de casa cedo para trabalhar, para trazer Didi para dentro de casa, para suprir a necessidade, você aprender a amar. É oportunidade, por isso que é a célula base do processo da evolução é a família. Entendemos isso? Agora ele já vai o quê? Os que estão na situação de Saturno e Júpiter, o responsável, já está verificando o sistema solar. Quem já está na coordenação do sistema solar, já está de olho aonde? Nas constelações. Porque é da nossa natureza essa necessidade de evoluir. Progresso. Está íncito em nós. É uma lei de vida. É uma lei. Lei do progresso. Sempre, sempre. Às vezes a criatura até por mérito se esforça, trabalha, alcança o título. E normalmente o dinheiro que almejava, porque ela vai em busca, normalmente, por exemplo, se você for perguntar deles aqui qual é o objetivo, não é uma questão de posição, é uma questão de querer servir mais. E nós aqui buscamos a faculdade, o título, com o único intuito normalmente, ganhar dinheiro. Se servir. Normalmente, há exceções, mas normalmente escolhe inclusive a profissão pelo resultado financeiro que isso irá me dar, pela posição social. Então eu faço as escolhas sendo conduzida pelos dois irmãos chamados egoísmo e vaidade. Lá não, o intuito é servir. Existem irmãos nossos, existem, que escolhem uma profissão, que amam e se entregam para aquilo e que faz aquilo por puro precisa do dinheiro, precisa. Eu não estou dizendo que você está na terra, você vai ter que receber. Mas isso não foi o foco. O foco realmente era a alegria de ser um profissional. O dinheiro é uma consequência do bom profissional. Mas não deve ser o objetivo. Ele é meio, mas não é o fim. Então, o objetivo é a criatura. E normalmente profissionais que amam o que faz, amam o que faz, que gostam de seres humanos, gostam de pessoas, a probabilidade do sucesso financeiro é muito grande. Mas fazer o que não gosta te torna um péssimo profissional, e o resultado financeiro é praticamente nenhum. Então vamos lá. O que sustenta a constelação de Hércules? A cuja família pertencente. Opa!
Porque nós estamos inseridos nessa constelação, né? Constelação de Hércules. Os que orientam o nosso grupo de estrelas aspiram naturalmente a formar um dia na coroa de gênios celestiais que amparam a vida e dirigem-na no sistema galáctico em que nos movimentamos. Gente, eu dá dor de cabeça Está de mesmo. olho na galáxia já. Você acha que acabou? Tem mais. Olha só, vamos processar. Os que orientam o nosso grupo de estrelas, né, são os sóis, aspiram, aí ele coloca uma palavrinha, o quê? Naturalmente. É natural isso. A formar um dia, aonde eles vão? Olha lá, na coroa de gênios celestiais. Esses aí já estão assim com o Papai do Céu, ó. Que amparam a vida. A gente não consegue nem entender como é que é isso. E dirigem a vida no sistema galáctico em que nos movimentamos. E aí vem mais. Via Láctea. E sabe, meu amigo, que a nossa Via Láctea, viveiro e fonte de milhões de mundos, é somente um detalhe da criação divina, uma nesga do universo. A nossa Via Láctea, que a gente tem que reencarnar, desencarnar na velocidade da luz, e nós não conseguimos finalizar e fazer todo o percurso de uma Via Láctea. A quantidade de bilhões de anos que nós iríamos levar a nível de tempo para a gente fazer esse percurso. E não íamos conseguir chegar até lá. Você vê a imensidão de tudo isso. E ele diz assim, a nossa famosinha Via Láctea, ela nada mais é do que uma nesga. É somente um detalhe da criação divina, uma nesga do universo. Você sabia disso? As noções do infinito encerraram a reunião. As noções do Infinito. Encerraram a reunião encantadora no santuário da bênção. Cornélio estendeu-nos a mão, almejando-nos felicidade e paz, e despedimos-nos sob enorme impressão entre a saudade e o reconhecimento. Qual é o intuito de André Luiz? É como se fosse assim, meu filho, tu tá te achando... É por isso, gente, que esses espíritos evoluídos, quando vêm à Terra, como já conhecem um pouquinho do que é o grandioso, não arrebitam o narizinho para cima. E não se colocam jamais numa condição superior, porque eles têm consciência do quanto estão longe ainda desses trabalhos bem maiores. O quanto estão longe. Então, eu acho assim, quando a gente se depara com esse tipo de leitura, mostrando, é como se dissesse assim, minha filha, acelera, porque tem muito trabalho ainda para fazer. Não fique com quinquilharia. Tem gente que se mata porque perdeu o dinheiro. Tem gente que se mata porque o fofo ou a fofa foi embora. Tem gente que deixa de viver porque o filho casou, a filha casou e por aí se vai. Gente, isso tudo é transitório. Começar a olhar mais longe. Todos os sofrimentos que ocorrem na minha vida é material pedagógico para a minha evolução. E eu só estou aqui por 70, 80 anos. É tudo passageiro. Por mais que eu passe 70 anos sem ter perdido absolutamente nada, vai chegar um momento que eu vou ter que perder a personalidade, aquela encarnação. Todos nós vamos passar por isso. Então que nós possamos treinar realmente esse desapego, começarmos a nos identificarmos na condição de um espírito, e tudo é transitório. Olhar para o meu filho e dizer, é meu irmão no processo de evolução. Ele não é meu filho, ele não é propriedade minha. Eu forneci uma encarnação para ele. Os pais me forneceram a vida orgânica, mas eu, na condição de espírito, eu sou espírito eterno. Então hoje ela é minha mãe, mas já foi minha irmã, minha esposa, meu esposo, sei lá. Nós somos espírito em processo de evolução.
Eu sou responsável por ele até um determinado momento. Depois, meu filho, é contigo. Vai aprender a administrar a tua vida. A responsabilidade é tua. O que eu tinha de ceder, eu já cedi. Nós vamos enxergar isso na própria natureza, que é o papai do céu conduzindo, porque não tem livre-arbítrio. Então nós temos que começar a entender sim, e começar a exercitar essa coisa rápida da vida. Nos prepararmos, inclusive, para a morte física. Como é que eu estou me preparando para a morte? Para o desenlace? Como é que eu estou vivendo no meu dia a dia para esse momento, que pode ser a qualquer momento? Como é que eu estou arrumando a minha bagagem para esse momento? Nós nos preocupamos tanto com a velhice, acumula dinheiro. O Divaldo conta a história de uma senhora que dizia assim, não, quando eu aposentar. Ela comprava até roupas, vestidos para dormir. Não, isso aqui é para quando eu aposentar. Morreu antes de aposentar. Não viveu nada. É verdade? Então, gente, isso é verdade, mas é verdade. Então eu vou viver o hoje, né? Me preparar para um futuro, mas não um futuro terra-terra. Eu vou me preparar para um futuro espiritual. A terra, eu vou seguir a orientação de Jesus. A cada dia basta o seu trabalho. A gente pega os mais inteligentes, esses mais sábios, eles jamais amontoavam tesouros na terra. Porque o meu excesso é a falta de outro. O meu acúmulo é a necessidade do outro. Gente, a quantidade de terra e de comida que tem nesse planeta não era para ter um irmão nosso passando necessidade. Não era para ter uma criança passando fome. É porque nós somos egoístas. Nós ainda somos aqueles animais que cuidam da sua prole e o resto que se dane. E se invadir a nossa gruta, vai levar peia. Aí está esse inferno que é o nosso planeta. Nós vamos adentrar no próximo capítulo, mas é necessário nós conhecermos alguém que vai ser citado várias vezes na casa transitória. Então, a partir desse capítulo, André Luiz, já com seu grupo, já iniciam todo o trabalho. E lembra que eles vão trabalhar direto com o quê? O grupo, com a desencarnação. Desencarnações. Com a desencarnação. Então, nesse momento, o grupo que estava voltado para os manicômios, né? Esses aí já foram. Os que estavam direcionados às crianças também já foram. Então, nós vamos agora acompanhar aqui o nosso irmão André Luiz. Então, vamos agora, ele vai falar, a nossa irmã Maria Luísa, muito amorosamente, trouxe cópias da biografia de Fabiano de Cristo, que será citado nesse capítulo que nós vamos estudar. Então, quem já conhece vai ouvir, quem não conhece vai conhecer agora, tá? Quem já conhecia a biografia de Fabiano de Cristo? Posso ler? O nome dele era João Barbosa. Ele era de Portugal, Zé Paulo. Nasceu em 8 de fevereiro de 1676. Veio para o Brasil, desencarnou no Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1747. Nasceu em 76 e desencarnou em 47. Popularmente conhecido pelo seu nome religioso, Fabiano de Cristo. Foi um frade da ordem dos frades menores. Ainda jovem, migrou para o Brasil, onde desenvolveu um trabalho de dedicação e amor ao próximo. E aí vem uma parte que realmente tem que ser lida. Filho de Gervásio Barbosa e sua esposa, Senhorinha Gonçalves, foi um dos 6 filhos do casal e o único homem. De suas irmãs, 4 se tornaram religiosas. João Barbosa, que é o nosso Fabiano, foi criado no campo, pastoreando ovelhas. A sua família havia sido abastada
mas à época sofria limitações financeiras e por essa razão o jovem não teve oportunidade de dedicar-se aos estudos. Buscando retomar a antiga fortuna da família, mudou-se para a cidade do Porto, onde veio a trabalhar como conferente de cargas em uma firma que se dedicava à exportação de especiarias. Era o início do ciclo do ouro no Brasil. E ouvindo dos marinheiros as notícias da riqueza e das oportunidades além do Atlântico, decidiu emigrar. Com mais 2 sócios, meses depois, desembarca na cidade do Rio de Janeiro. Desta cidade, rumo a Paraty, ponto da partida do chamado Caminho Velho. Em suas buscas conheceu as cidades de Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo, atual Mariana, e Ouro Preto. Experimentou diversas atividades. De retorno a Paraty, decidiu abrir comércio no qual em pouco tempo prosperou. Em 1704 já possuía imponente residência, não deixando de auxiliar os necessitados. Um dia, entretanto, um de seus antigos sócios e um companheiro foram assassinados, sem motivo aparente, na aldeia de Aparição, o que terá feito João repensar sua situação e questionar o que a fortuna amealhada realmente representava. Em meio a esse questionamento, certo dia, ao retornar à casa, após haver auxiliado financeiramente uma família necessitada, encontra uma pessoa abandonada no chão. Num impulso de solidariedade, abaixa-se e agasalha o estranho em seus braços. Tentando acalmar o desconhecido, João fala: Vamos, amigo, não tenha medo, procurarei ajudá-lo. Sentindo uma energia estranha, João prossegue e o homem lhe diz: Fui vítima de assalto. João retruca: Não fale agora. Aqui perto há uma hospedaria. Lá será mais confortável e mais fácil tratá-lo. Lembra da parábola do bom samaritano? Uma vez na hospedaria, João passa a noite ao lado do enfermo. Em meio a delírio de febre, lhe diz: Finalmente vens de encontro ao meu regaço. Então o cidadão ali com febre alta me sai com uma dessa. Finalmente vens de encontro ao meu regaço. João assusta-se. Mas quem é o senhor que parece conhecê-lo? E para sua surpresa, o estranho lhe diz: Sou aquele que há muitos séculos serves. Voltastes a procurar-me porque cansastes de juntar bens materiais. Mas vieste ao meu encontro por procurares atender os aflitos, aplacando a fome do corpo. Mas seu coração inundado de luz alcança muito mais. Para continuar a servir-me, vai onde a dor é imensa. Enxuga as lágrimas maternais, ensina o caminho do bem a quem desviar-se por arrastamentos e tentações inferiores. Vê que é chegada a hora para ti de encontrar o verdadeiro tesouro que está nas leis do nosso Pai. João insiste: Mas quem é o senhor, afinal? Eu sou o Cristo, meu filho, e voltei para buscar-te e lembrar-te de tua verdadeira missão. A todos que servires, será a mim que estarás servindo. Portanto, dá tudo o que tens e terás a vida eterna. Terás-me por inteiro, e dessa forma trabalharemos juntos a servir o nosso Pai. Responde o desconhecido. Em prantos, João refletiu sobre as palavras do doente, entre aspas, que entretanto desaparece sem deixar esclarecimentos. Passa o dia sem poder esquecer aquele encontro. Na noite foi passada em claro.
Quando o dia está para nascer, João conseguiu adormecer e teve um sonho estranho. Vê-se num lugar muito bonito e à sua frente um ser luminoso, com um hábito marrom, que ele estende a mão sorrindo, reconhecendo a figura. João cai de joelho e exclama: Francisco de Assis? Pois bem, meu irmão, disse Francisco de Assis, se seu coração anseia em amparar os aflitos e servir ao Senhor Jesus, vem comigo. Ao que João respondeu: Mas tenho que despojar-me dos bens terrenos. E Francisco lhe fala mansamente: Os bens da vida eterna é que devem ser entesourados, Barbosa. De agora em diante, o Evangelho será o teu tesouro maior. Não percas mais tempo. Aplica-o na prática da caridade maior entre todos. Tu não precisarás mais percorrer muitos lugares para falar da paz e do amor de Cristo. Muitos irão procurar-te e irás orientá-los para que encontrem o reino de Deus. Para que trabalhes com tranquilidade, o teu trabalho será de cargo singelo. O teu coração nutrir-se-á de paciência e resignação. O teu corpo sofrerá para que liberto seja o teu espírito das tentações da carne. Aos poucos, as palavras de Francisco de Assis foram tornando-se incompreensíveis e a figura desapareceu. João Barbosa acordou assustado, mas com uma paz indizível. Surgiu então em sua mente o convento de São Bernardino de Sena, não tendo dúvida que era ali que deveria se entregar ao Cristo. Dividiu a sua fortuna em 3 partes. A primeira foi enviada a Portugal, para a família e outros aceitos. A segunda foi destinada a obras de caridade. E a terceira foi distribuída entre os pobres. A 8 de novembro de 1704, apresentou-se no convento. E em 11 de novembro do mesmo ano, vestiu o hábito marrom de São Francisco, trocando seu nome de João para Frei Fabiano de Cristo. Em 1705, Frei Fabiano de Cristo foi transferido para o convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, onde veio a desempenhar a função de porteiro. Ali, por volta de 1708, 3 anos depois, assumiu o cargo de enfermeiro, muito embora não tivesse conhecimento sobre o assunto. Na enfermaria, como em todos os cargos que ocuparia, o seu amor seria exemplo de dedicação. Optou por dormir na própria enfermaria, a fim de ficar junto com os doentes, noite e dia, caso algum deles precisasse de seus cuidados. Olha o que é evolução. Serviu nesse posto por quase 38 anos. Por que a gente trouxe isso aqui? Para nós entendermos o trabalho dele no mundo espiritual. Após anos de serviço, desenvolveu uma erisipela crônica nas pernas, que o impedia de maiores movimentos. Surgiu-lhe também um quisto num dos joelhos que, de acordo com os médicos, era devido às horas que permanecia de joelho a orar. Embora tendo-lhe sido recomendado repouso, não reduziu as horas de trabalho em benefício do próximo. A gente diz, o médico diz assim: eu vou lhe dar um dia de atestado, só, né? Só. Ele, com toda a enfermidade, nunca se queixou de dores, apenas de não poder trabalhar mais. A única queixa que ele fazia era não poder trabalhar como ele gostaria, mas de dor nunca se queixou. Nós temos uma enxaquecazinha, a gente passou todo dia falando da enxaqueca. Ah, eu uma enxaqueca. Não reclamava de dor. O joelho doente foi submetido a 4 operações. Tinha anestesia? Sem anestesia. Que na época era inexistente. Prevendo a própria morte, anunciou-a com 3 dias de antecedência. Em 17 de outubro de 1747, por volta das 2 da tarde, rodeado pelos irmãos, faleceu.
uma multidão acorreu às portas do convento para se despedir do religioso. Afirma-se que se despediu do superior do convento e pediu-lhe para abraçar um por um todos os enfermos e companheiros da enfermaria um dia antes de sua morte. A sua ossada ainda se encontra no convento em que passou a maior parte de sua vida, e não são poucos os que ali vão para pedir a cura de enfermidades ou graças. Essa é a história do nosso Fabiano de Cristo. Tem até o Lar Fabiano de Cristo, né? Tem várias instituições aí do Lar Fabiano de Cristo. Gostaram? Fonte. Para anotar, hein? Almanaque Lourenço, de 1984. Espiritismo e Luz, a biografia dele, e um livro também chamado Fabiano de Cristo. São pesquisadores que colheram material para publicar a obra. A casa transitória. Depois de viagem normal, através dos caminhos comuns, alcançamos Nevoento região. Então aqui ele já disse, ninguém foi levitando, ninguém foi transportado, foi um caminhar normal para essa instituição, onde a asfixiante tristeza parecia imperar incessantemente, nesse local que ele estava inserido. De outras vezes, eu já atravessara sítios semelhantes, gastando apenas alguns minutos. Agora, porém, eu era compelido a longa marcha em um sentido horizontal, atendendo a imperativos da missão. O assistente Jerônimo procurava certa localidade sob a denominação expressiva de Casa Transitória de Fabiano. Tratava-se de grande instituição piedosa, no campo de sofrimentos mais duro em que se reúnem almas recém-desencarnadas. Então lembra, são espíritos atendendo outros espíritos, tá? Essa casa não é uma casa física material, é uma casa no espaço espiritual, tá bom? Vinculada a crosta terrestre, ok? Transitória, tá? Não é uma casa aqui, o centro espírita fulano de tal, tá bom? A igreja fulano de tal. É uma casa transitória, por quê? Porque ela vai para vários espaços, tá? Ela não fica fixada no mesmo canto. Aonde é que está a confusão maior? Está tendo, vamos supor, passou um tsunami, 300, 400 desencarnados. Leva a casa para lá, porque ali vai estar uma necessidade maior para atender os desencarnados. Entendeu? Por isso que a casa é transitória, né? Está em trânsito. Tratava-se de grande instituição, né, piedosa, no campo de sofrimentos mais duros em que se reúnem almas recém-desencarnadas nas cercanias da crosta, o quê? Terrestre. Próximo, no círculo, né? Era onde ela ficava. A qual, segundo nos informou o chefe da expedição, fora fundada por Fabiano de Cristo. Foi ele que fundou isso no mundo espiritual. Devotado servo da caridade entre antigos religiosos do Rio de Janeiro. Desencarnado há muitos anos. Esse deve ser daquele grupo que vem a cada 5, 8 séculos. Vocês acharam interessante? Quando ele reencarnou, o seu processo da educação, a vida, foi o conduzindo para aquela vidinha comum, cotidiana. Mas ele não era só aquilo. Daí ele ter recebido o que eu chamado, ei, não veio para cá para brincar de casinha. Volta para mim. Daí o encontro dele com Cristo. Tal qual o chamado de Paulo de Tarso à porta de Damasco. Tal qual o chamado do nosso querido evangelista João na condição de Francisco de Assis. Foi o chamado. Porque reencarnar é um perigo. O esquecimento do passado.
O esquecimento dos nossos propósitos. A gente tem aquela luzinha que fica aqui dentro dizendo não faça. Mas mesmo para esses espíritos mais elevados, Quando você lê o livro Renúncia, lembra de Alcino? O que eles falaram? O perigo que seria mergulhar na carne. Nessa carne aqui. Nessa carne. Ainda extremamente grosseira. Que nos impede. Nós aqui adentramos em uma prisão mesmo, pequena. Uma solitária. Estar reencarnada é isso. Fora fundada por Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade entre amigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnada há muitos anos. Organizada por ele, pelo Fabiano, era confiada periodicamente a outros benfeitores de o que? Elevada condição. Em tarefa de assistência ao que? Evangelho. Junto aos espíritos recém-desligados do plano que? Carnal. Por que esse trabalho? Ele vai explicar. Jerônimo. Na casa transitória. Prosseguiu Jerônimo, explicando-nos. Prestaremos o auxílio que nos seja possível a organização e asilaremos. Em seguida, os irmãos que nos cabe socorrer. Não fossem esses pousos de amor, tornar-se-ia muito difícil nosso trabalho. Raramente encontramos companheiros carnais em condições de atravessar semelhante zona, imediatamente após a morte física. Olha, então, raramente, criaturas que desencarnam têm a capacidade, companheiros carnais em condições de atravessar semelhante zona imediatamente após a morte física. Porque fica ali no estado de perturbação, que é o que ele vai falar. Vamos lá. Quase todos permanecem estonteados nos primeiros dias. Atordoados. Fica meio naquele processo de Deus, o que está acontecendo? Onde eu estou? É um sonho, é um pesadelo, estou meio tonto. Porque não tem. Nós não nos preparamos para isso. Nós nos preparamos para viver na Terra. Às vezes se prepara, mas para uma morte e não para uma vida. Está entendendo? Às vezes a pessoa se prepara para uma morte. Aquela coisa vai para o céu, vai esperar os anjos tocar, não sei o quê. De repente não se preparou para uma vida atuante. Entendeste? Poucos que se preparam. Até o espírita mesmo. Às vezes eu fico pensando, nós estudamos, mas não sabemos. Porque a nossa vida, nós espíritas, nós vivemos no dia a dia como qualquer um terráqueo que não conhece espiritismo. Quando nos coloca no dia a dia em relação com o outro, por que a gente começa a perceber isso? Eu me lembro uma vez nós estávamos numa conferência no Paraná e o cidadão que estava apresentando disse: nós somos aqui aproximadamente 8.000 pessoas. E eu de repente parei e ouvi aquilo de meu pai. Somos aqui no Paraná reunidos 8.000 espíritas e não fizemos um mundo melhor. Então isso quer dizer o quê? Que no nosso dia a dia nós penduramos tudo que nós aprendemos aqui, vamos lá para fora e vivemos no mundo comum. Arrancando os cabelos de um lado para o outro, gritando no trânsito igual louco, empurrando na fila, furando fila, brigando por um espaço, arrancando os cabelos porque o fofo foi embora, porque a fofa foi embora, porque não sei quem desencarnou. Então nós temos a informação, mas não temos ainda a consciência da informação. E aí desencarnamos, chegamos do outro lado perturbadinho, também passamos por esse processo, porque nós tínhamos a informação, mas não tínhamos a consciência. E aí vem meio que o desespero, e a gente olha para um lado e diz: meu Deus, era verdade. E a gente fica surpreso, não era brincadeira não, era verdade realmente o que nós estudávamos lá com aquela mocinha no centro espírita. Estamos vivos. Bora lá. Quase todos permanecem estonteados nos primeiros dias. Se entregues à própria sorte,
seriam fatalmente agredidos pelas entidades perversas ou habilmente desviados por elas do bom caminho de restauração gradual das energias interiores. Então, se essas queridas almas que desencarnam, que ficam meio naquele processo onde eu estou, o que eu estou fazendo, se ficassem à sorte, poderiam ser envolvidas por espíritos perversos, entendeu? E conduzir principalmente essa alma a fazer também a perversidade. Então, eles estão ali na condição. Gente, Papai do Céu está em todos os cantos, através dos seus filhos. Às vezes, quando a gente está num momento de loucura, que a gente diz assim, meu Deus, toca o teu telefone, é um amigo. Porque o Papai do Céu não vai se materializar. Ele usa os seus filhos para ajudar os filhos. Entendeu? É assim que a coisa acontece. Esse perverso aqui não é mau, né? São doentes, né? Por entidades perversas. Eles não são maus, estão doentes. Júlio, nós sabemos disso. Nesse momento, eles são perversos. A essência deles é divina. Isso nós temos que entender. Vá lá que ele vai ser perverso com você. Se você for assaltado aqui por um espírito desse perverso, encarnado, ele te mata sem piedade. Então, naquele momento, é um espírito perverso. Mas a essência dele é divina. Então, ele não foi criado perverso. Ele está perverso. E precisa de tratamento. Precisa ser recuperado, precisa ser isolado, inclusive, para não maltratar os seus outros irmãos. Entendeu? Então, naquele momento, é sério isso. A gente não pode só filosofar sobre isso. A gente tem que ter bom senso. Então, naquele momento, naquela situação, está perverso. Está adoecido. Pode estar num processo de psicopatia mesmo, mas tem um nomezinho, é o psicopata. Né? É aquela criatura que se desassocia, inclusive, da emoção e faz tudo muito friamente. Então, eles aqui estão numa condição de inimigos do Senhor, inimigos do bem. É mais ou menos assim. Eu não sou feliz, não vou deixar ninguém ser feliz. Eu não vou para a lua, não vou deixar ninguém ir. Tem pessoas que adquiriram o vírus HIV, tadinho, foi vítima, né? Adquire o vírus HIV, se revolta e diz, também vou contaminar todo mundo. Então, é mais ou menos essa linha. A criatura não é feliz e não vou deixar ninguém ser. Não fui recolhido pela luz, vou arrebanhar o máximo possível. Porque é uma certa revolta. Entendeu? Então, se deixar essas criaturas aqui numa situação solta, vão ser envolvidas por esses espíritos, que naquele momento está perverso. Daí, a necessidade desses abrigos fraternais, em que almas heróicas e dedicadas ao sumo bem se consagram a santificadas tarefas de amparo e vigilância. Após breve pausa, concluiu. Além disso, teremos aí todo o equipamento necessário aos trabalhos que nos cumpre realizar. Curioso, para variar, guardei silêncio e esperei. Meus irmãos, deu para entender a nossa lição? Deu? Muito? Foi bom para a gente? Foi joia? Olha aí. Joinha, joinha. Casa transitória, Rosane, porque ela não fica no espaço só. Ela é movimentada, entendeu? Colônia transitória é eu estou em trânsito lá. Ela não é uma, vamos dizer assim, não é uma colônia já para os espíritos celestes, que são as moradas celestes. A criatura está ali em trânsito, entendeu? Por isso chamadas colônias transitórias. Muitas. Cada planeta com as suas colônias. Cada estado com as suas colônias. Cada cidade com as suas colônias. Por isso que a gente vai para lá e vai encontrar os manauaras. Aquelas pessoas, sabe, que a gente no dia a dia convive, né? Sim, a gente conhece todo mundo de Manaus, né? Alguma colocação, gente? Tem lá no livro dos Mensageiros, onde que ele fala que quando os espíritos nessa situação, eles não são colocados para dormir. Qual situação? De perturbação, né? Quando desencarna de perturbação. Não, ali naquele caso ali, é estado de loucura mesmo.
eles estão em estado de perturbação porque... sabe quando tu acorda assustado à noite, de repente alguém te levanta, tu acorda, tu não sabe nem quem você é? Você já passou por isso alguma vez? Que você diz assim, meu Deus, que mundo é esse? É onde eu estou? E aí demora para você ir caindo a ficha e perceber que é a tua casa, que é teu quarto, que você é você, né? Então, esse processo de perturbação é o processo do desenlace, do sair do corpo e de entender a condição que se encontra, entendeu? Ele está confuso. Ele não imaginou primeiro que ele estaria vivo. O fato de olhar para o seu corpo, ele se vê. Ele diz, como que eu estou morto se eu estou me vendo? Estou falando, estou sentindo. Entendeu? Então, é perturbador essa situação de você não conseguir entender. Ajuda muito você ter pelo menos a informação de que o espírito não morre. Porque é muito mais fácil você conversar. Olha, é o seguinte, tu lembra do estudo, Obreiros da Vida Eterna? Lembrou? Ok. Aquilo é real. Aí a pessoa diz, é real. Puxa vida, dá para voltar de novo? Dá, minha filha. Daqui a algumas décadas, mas não mais com esse corpo, outro corpo. E te falo que tu vai começar tudinho. Preparar para reencarnar, entrar no ventre da mãe, passar 9 meses quietinho lá, só no umbigozinho, nasce, aí amamentar no peito de mãe, aprender a comer, aprender a caminhar, engatear, aprender a falar, vai para a escolinha, aí tu chega na fase de adolescência, faz um monte de besteira, a fase de adulto continua fazendo, até a ficha cair, meu filho, já foram 40, 50 anos para te lembrar que tu é um espírito que tu começa a pensar na morte, meu Deus, eu vou morrer. Né? Chega a 50 anos, você começa a pensar, né? Opa, quem eu sou, de onde eu vim. Ninguém está me escutando, ninguém está me vendo, eu estou num pesadelo. E a pessoa fica nesse estado de perturbação. Não é o caso lá, que era loucura mesmo. Não tem condições. Não tem, nem de conversar. São raros. Tem uns que ficam dormindo, uns que não querem acordar. A gente vai estudar bem isso nesse livro, você vai gostar. Aqui ele vai dar N situações. E olha, ele vai dar uma puxada na orelha no horário do velório. O povo vai para velório para contar piada. É para acabar. Nós que temos essa consciência, podemos nos preparar, mesmo assim, eu não esquecer do caminho desencarnado. Aí depende, do que? Eu sei e eu vivo que sei. Entendeu? Eu vivo que sei. Até porque eu sou conduzida para o espaço que eu vibro. Tu tá entendendo? Então não é uma questão de dizer assim, eu vou para um lugar. Não vou, nós já estamos. Eu estou aqui encarnada e eu vibro com uma colônia, eu vibro com um grupo. Os meus comportamentos, os meus pensamentos me fazem vibrar com um grupo. Quando eu saio do corpo, eu só vou ver com quem eu estava vibrando e continuar convivendo com eles. Num livro Revista Espírita, a de 1858, que é que nós estamos estudando, o cidadão que desencarnou era espírita. E ele pediu, deixou uma carta que o evocasse depois do desenlace dele. E aí o corpo estava sendo, Kardec, está na Revista Espírita, o corpo estava numa sala sendo velado, na sala ao lado estava um grupo evocando ele. O médium não conhecia o desencarnado, não sabia o nome, de onde era, para não se autossugestionar. Ele veio, explicou, contou, falou detalhes, falou particularidade, e normalmente a gente esquece sempre de falar alguma coisa. Ainda mandou o recado para a filha tal, para o filho tal, 2 horas depois. Entendeu? Então, gente, não existe regra quando se fala de seres humanos. Cada um com a sua, né? Oi, Rô. Porque o livro dos Espíritos fala da questão da emancipação da alma, né? E a gente faz isso todas as noites naturalmente, só que é inconsciente. Acredito eu que se a gente visse esse momento do sono como esse treinamento, né, para a gente poder estar em paz com a nossa consciência e também entrar em contato com esse mundo que é o nosso mundo, nossa vivência real, acredito que essa transição seria menos penosa, já que todos nós vamos morrer de qualquer jeito. E a gente tem que entender que exercitar o desencarne não é esperar acontecer, é encarnar. Quem já leu Voltei, do irmão Jacó, ele era espírita, o Frederico Fieling, né, que foi inclusive presidente da Federação Espírita, foi ele que fundou a editora.
Quando ele desencarnou, ele processou, legal, estava no hospital. E ele já queria, o pessoal querendo dar uma sopinha para ele. Não precisa não, tome. Vai devagar, porque não é assim não, né? E é interessante que quando ele depois se recupera, a estabilidade, né, a adaptação, sem estar no corpo físico, eles saem para fazer um trabalho numa zona bem difícil. E alguns espíritos que estavam lá, ainda em condições bem complicadas, reconheceram ele. E aí disseram, olha o cara, hein? Não tem nem luz própria, é escuro igualzinho a gente. Tira mó sarro dele. E ele era o dialogador, aquele que doutrinava com os espíritos, é verdade. Aquele que se eleva será rebaixado. Podemos ir fazer a nossa prece? Isso. Foi bom, né, gente? É gostoso estudar, Ótimo. né? Então vamos fazer a nossa prece. É notório, Senhor Jesus, o teu carinho e a tua presença nesta sala, através das lições, através da inspiração, através do sentimento que brota em cada um de nós. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, amigos espirituais. E perante tantas informações que nos foi concedida nessa noite, ajuda-nos, Senhor, a usar essa chave da liberdade consciente com maior responsabilidade e com maior maturidade. Ajuda-nos a usar o pensamento da forma coerente daquele que sabe que o ato de pensar também é tão responsável pelo mesmo ato de realizar. Muito obrigada, amor de nossa vida. Muito obrigado a todos vocês, amigos espirituais. E nos envolve, Senhor, na tua paz.